Tudo acontece quando Ruby encara Maribel e revela, sem rodeios, que ela e Luiz são meio-irmãos. Maribel reage com revolta, chama Ruby de monstro e diz que ela é capaz de inventar qualquer absurdo só para feri-la. Ruby insiste que está dizendo a verdade, mas Maribel não suporta ouvir mais nada e a expulsa da sala, tomada pela raiva e pela dor. Enquanto isso, Carla observa a estrela de Ruby com atenção, como se tentasse decifrar algo escondido ali. Alessandro a observa de longe, em silêncio, com o olhar pesado e distante. Em outro canto, Genaro confessa a Elisa que está morrendo de ciúmes e pergunta, com esperança contida, se ainda existe alguma chance de reconquistá-la. Elisa admite que está confusa, e Genaro logo questiona se Arthur é o responsável por afastá-la dele. Ele tenta diminuí-lo, dizendo que Arthur não é tão bom quanto parece. Elisa se irrita, não permite que ele fale mal de Arthur e assume que gosta dele, deixando Genaro ainda mais inquieto. Ruby segue sozinha até o túmulo da mãe. Diante da lápide, ela se emociona e promete que vai mudar, como se falasse com o próprio passado. Em outro momento, Dona Lola pressiona Marcos e diz que ele não pediu a mão de Cristina a ela, que se considera como mãe da jovem. Para contornar a situação, Marcos a convida para um jantar naquela mesma noite. Helena comenta com Heitor que Ruby é muito bonita, mas também muito ciumenta. Heitor discorda, diz que Ruby sabe o quanto ele a adora e que não vê motivos para a desconfiança. Logo depois, Ruby vai até Alessandro e solta a revelação que o deixa em choque. Maribel e Luiz não podem namorar porque são filhos de Arthur de la Fuente. Enquanto isso, Heitor pergunta a Helena se ela é casada. Ela responde que não tem marido nem namorado, porque o trabalho ocupa todo o seu tempo e ela nem quer tentar. Para ela, o amor é muito maior do que aquilo que se vê no momento. Em casa, Arthur diz a Maribel que não vai aceitar Luiz de forma alguma. Maribel afirma que o jeito como o pai tratou Luiz foi exagerado e lembra que nem Dona Elisa o tratou daquela maneira, mesmo sabendo que ele é filho de Lilian. Em seguida, pede que Arthur responda com sinceridade e pergunta se, quando os avós os separaram, Lilian estava grávida. A pergunta pega Arthur completamente desprevenido. Alessandro confronta Ruby e diz que aquela é a mentira mais descarada que ela já inventou. Ruby sustenta que é verdade e explica que Lilian já estava grávida quando se casou com Genaro. Ela conta que revelou tudo a Maribel, mas que a jovem não acreditou em nada. Desconfiado, Alessandro pergunta o que existe por trás de tudo isso. Ruby admite que quer se reparar, porque ser como sempre foi a fez perder tudo, principalmente ele. Em paralelo, Arthur afirma com veemência que aquilo é um absurdo e garante que jamais abandonaria um filho. Maribel pede desculpa ao pai e diz que não sabe por que fez aquela pergunta. Afirma que tudo não passa de invenção de Ruby, que sempre foi capaz de criar mentiras para machucar, assim como fez ao colocar Caetano na cadeia. Arthur se surpreende e pergunta se isso é verdade, e Maribel confirma que Caetano foi preso injustamente por culpa de Ruby. Arthur comenta que Magda sempre soube o tipo de pessoa que Ruby é. Mais tarde, Heitor procura Alessandro, lamenta a morte de Sônia e diz que espera que um dia eles possam deixar as diferenças no passado. Alessandro estranha a mudança de atitude e questiona o motivo. Heitor explica que pensava que Ruby ainda amava Alessandro e por isso agia de forma agressiva. Agora, mesmo sem dinheiro e com a empresa à beira da falência, é justamente o momento em que Ruby mais está ao lado dele. Alessandro ironiza e diz que, pelo visto, todo o mal que eles fizeram acabou valendo a pena. Heitor reconhece que magoou Alessandro e pede que um dia, ele consiga perdoá-lo por ter roubado a mulher que ele amava. Em outro ponto da história, Ruby chama Fernanda e lhe entrega um presente. Margarida manda a menina entrar, mas Ruby faz questão de dizer que ela é sua sobrinha. Cristina chega nesse instante e diz, de forma dura, que não quer Ruby perto de sua filha. Ruby afirma que veio dizer algo importante, mas Cristina corta e garante que nada do que venha dela lhe interessa. Mesmo assim, Ruby revela que Caetano já está solto e que voltou para a cidade. Arthur vê Caetano em frente à sua casa e pergunta o que ele está fazendo ali. Ao mesmo tempo, Cristina acusa Ruby de tentar estragar seu casamento com Marcos. Ruby se mostra surpresa, mas diz que sabe que a relação dela sempre foi difícil.
Ainda assim, afirma que Cristina e Fernanda são sua única família e que quer recuperá-las, pois deseja mudar. Cristina não acredita em nenhuma palavra e diz que Rubi nunca vai mudar. A vizinhança se junta e a expulsa dali, aumentando ainda mais sua humilhação. Pouco depois, Arthur diz a Caetano que ficou sabendo de seu caso e promete ajudá-lo. Arthur decide que por enquanto, Caetano vai trabalhar como chofer e que, conforme seu progresso, outras oportunidades podem surgir. Em desabafo com Toledo, Rubi diz que antes, quando mentia, todos acreditavam, mas agora que só fala a verdade, ninguém confia nela. Toledo responde que esse é o preço de tanta maldade e afirma que se até ele duvida da mudança dela, imagina os outros. Alessandro comenta com Marcos que Rubi é sua obsessão e que não acredita que ela tenha mudado. Ainda assim, admite que sofreria muito se ela tivesse se apaixonado por Heitor. Toledo alerta Rubi que espera que o passado não traga consequências ainda maiores, pois além do que aconteceu com Sônia, Caetano está livre e pode querer justiça. Logo depois, Heitor conta a Rubi que conversou com Alessandro e que falaram sobre ela. Heitor diz que sabe que nunca voltarão a ser amigos, mas espera que com o tempo, ao menos não guardem rancor um do outro. Alessandro conversa com Maribel e pergunta sobre Luiz. Maribel afirma que Rubi é uma grande maquiavélica, capaz de inventar qualquer coisa. Ela conta que falou com o pai e que Arthur garantiu que tudo é mentira. Revoltado, Alessandro diz que não consegue acreditar que chegou a pensar que algo assim pudesse ser verdade. Maribel, então, pergunta se ele ainda pensa em Rubi. Alessandro admite que nunca conseguiu esquecê-la mesmo tentando. Diz que Sônia foi uma grande mulher que entrou em sua vida para ajudá-lo a se desligar de Rubi, mas confessa que o que sentiu por Rubi não sentiu por mais ninguém. Maribel fica visivelmente abalada. Depois, Maribel desabafa com Lorena e diz que precisa esquecer Alessandro, pois ele ainda ama Rubi. Lorena aconselha que ela dê uma oportunidade a Luiz, acreditando que ele pode fazê-la feliz. Nesse momento, elas ouvem uma serenata e vão ver o que está acontecendo. O telefone toca e Luiz explica a Maribel que a serenata foi ideia de Paco para Lorena, mas que também é para ela. Maribel conta isso a Lorena, que se irrita e diz que não quer ver Paco. Mesmo assim, muda de ideia e pede que Maribel o deixe entrar. Marcos leva Cristina, Lola e Margarida para jantar. Durante a noite, ele pede oficialmente a mão de Cristina a Lola, que responde que lhe dá Cristina inteira. Na mansão, Maribel manda os músicos entrarem. Lorena surge com um balde de água e joga tudo em cima de Paco, deixando todos chocados com a cena. Enquanto isso, Gastão leva a Rubi um recado do Conde, avisando que ele a espera para jantar à noite, sozinha. Heitor fica feliz ao saber que Elisa está dando outra chance a Genaro e diz que gostaria muito de vê-los juntos novamente. Arthur procura Lilian e pergunta se, quando eles se separaram, ela estava grávida, deixando-a extremamente tensa. Arthur explica que precisa saber a verdade porque Luiz está apaixonado por Maribel. Diante da pressão, Lilian acaba desmaiando. Mais tarde, Rubi vai visitar Genaro e diz que já o ouviu afirmar que não era pai de Luiz, e que o verdadeiro pai é Arthur. Genaro fica chocado e ordena que ela não diga nada. Rubi lamenta, mas afirma que já contou tudo a Maribel. Genaro se exalta e pergunta por que ela sempre tem que se meter em sua vida. Rubi pede que ele não leve a mal e explica que Luiz não vê Maribel apenas como amiga, mas como mulher. Em outra conversa, Lilian confessa a Arthur que não contou nada porque achou que ele a tinha abandonado. Ela implora que ele não deixe Maribel e Luiz ficarem juntos, pois Luiz é filho dele. Rubi encontra o Conde, e diz que espera que aquela seja a última vez, já que é uma mulher casada. O Conde ironiza, dizendo que esse papel de esposa abnegada não combina com ela. Afirma saber que ela esteve com Tiago e que fez isso por causa de outro homem, que não é o marido. Genaro diz a Lilian que espera que Luiz não tenha ido longe demais nessa relação com a irmã. O Conde provoca Rubi, elogia sua beleza e diz que ela sabe usá-la para conseguir o que quer. Oferece dinheiro e poder, mas Rubi afirma que não está à venda. Ela deixa claro que não quer nenhuma relação com ele que não seja de negócios e garante que o único homem em sua vida é Heitor. Arthur tenta encontrar uma forma de falar com Maribel e acaba contando que descobriu que Lilian estava grávida quando seus pais os separaram.
Maribel fica em choque e conclui que ela e Luiz são irmãos. Ao mesmo tempo, Genaro tenta impedir Luiz de continuar com Maribel, mas o rapaz afirma que o pai já se meteu entre ele e Sofia e que desta vez será diferente. Genaro, então, revela a verdade e diz que essa relação não pode acontecer, porque eles são filhos do mesmo pai. Se você está curioso para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, se inscreva no canal e deixe seu like.